A ovodoação ou ovorecepção é um dos tratamentos mais fantásticos na medicina reprodutiva, porque dá a oportunidade para mulheres que não têm mais óvulos capazes de serem fertilizados a terem seus filhos, terem sua família. Na minha vida profissional, essas mulheres mostram uma gratidão imensa e sempre comentam depois de terem seus filhos, que se arrependem muitas vezes por terem esperado tanto tempo por esse tipo de tratamento. Numa primeira fase, quando eu ofereço a ovodoação, a resposta é sempre a mesma: isso eu não quero de jeito nenhum, não vai ser meu filho. E eu tento convencê-la mostrando que o que mais importa para uma mulher é gestar, é ter seu filho no ventre, e nada vai ser diferente. Essa é uma condição muito comum. E a pergunta é que depois, numa fase mais posterior, me pergunto: mas como é a ovodoação? E eu vou explicar para vocês agora. Em primeiro lugar, a doadora de óvulos são mulheres jovens, embora do ponto de vista ético já é permitido até os 37 anos, antes eram 35 anos. Nós só temos doadoras até 32 anos. Essa paciente que na nossa clínica tem até 32 anos, embora pela atual resolução pode ser até 37 anos, passa por exames rigorosos, faz uma avaliação de doenças infecciosas, a gente observa seu cariótipo, a gente avalia sua reserva ovariana, com a certeza que ela pode gerar bebês saudáveis. Numa segunda etapa, nós vamos descrever como é a sua parte física, a cor do cabelo, dos olhos, da sua pele, a sua estatura. Também envolvemos a sua parte familiar. A gente envolve como é seu pai, a sua mãe, como é sua família, alguém morreu. Ela dá dados também da sua vida particular, o que trabalha, o que gosta de fazer, como ela se diverte. E o mais importante é que ela tem uma semelhança física com aquela que vai receber os óvulos. E mais importante ainda é que o tipo de sangue tenha a proximidade com os dois, com o casal, com o homem e com a mulher, para que esse bebê que venha a nascer não tenha dúvida nenhuma que o nascimento deles é proveniente do pai e da mãe, e jamais haja esse tipo de dúvida. É claro que no futuro, se o casal decidir contar essa criança que foi um óvulo doado, é uma decisão deles. Mas o nosso objetivo é sempre fazer todo o possível para que essa criança tenha uma similaridade física com a mãe ou com o pai, e que o tipo de sangue tenha concordância com o tipo de sangue dos pais. Existem duas maneiras de doar óvulos. A primeira é a doação de óvulos compartilhada e a segunda é a doação de óvulos espontânea. A primeira doação de óvulos compartilhada são mulheres que são férteis, desejam engravidar e normalmente não conseguem por problemas do homem, do marido, que muitas vezes não tem um sêmen adequado, mas ela é fértil e ela não tem uma condição financeira de manter ou de fazer um tratamento de fertilização que ela precisa. Então ela passa por um tratamento de ovodoação. Metade desses óvulos pertence a ela, que serão fertilizados com o sêmen do seu marido. A outra metade ela doa e essa metade será fertilizado com o sêmen da receptora. A segunda possibilidade é a doação de óvulos espontânea. São mulheres indicadas por outras que não têm condição de pagar um tratamento de reprodução assistida e traz alguém próximo a elas para que doem espontaneamente os seus óvulos. Essas mulheres passam também por uma pesquisa criteriosa para que se garanta a saúde, exames de doenças infecciosas, se avalie o cariótipo e a sua reserva ovariana para que se tenha uma certeza que vão produzir óvulos e bebês saudáveis. São essas duas possibilidades. E a receptora terá todo o critério de avaliar se essa doadora tem uma sintonia, algo próximo a ela, tanto na fisionomia, na aparência física, quanto ao seu tipo de sangue e essa peculiaridade, como a sua maneira de viver, o seu trabalho, aquilo que lhe dá prazer, tudo isso vai dar mais segurança para a receptora, para que ela tenha um filho com muita tranquilidade em relação à doação de óvulos. Um assunto muito importante na doação de óvulos é a epigenética. Sabemos que nós todos, homens e mulheres, temos genes muito semelhantes. O que muda de um ser humano para o outro é a maneira como os genes se expressam. E esse é o diferencial entre um ser humano e outro. E essa capacidade que o organismo materno tem de se manifestar e mudar a maneira que os genes desse bebê está sendo gerado se expresse, é que é comum se avaliar que esse bebê, quando nasce, tem uma semelhança física muito parecida com a da mãe.
Portanto, a epigenética é um fator que dá muita importância e valoriza muito, que é o bebê que vai nascer proveniente de uma ovodoação vai dar mais tranquilidade para a mãe receptora. Para a doadora de óvulos ter os seus óvulos coletados, ela deve passar por uma estimulação ovariana, exatamente aquilo que alguém vai passar para fazer uma fertilização in vitro. Ela recebe as injeções diárias durante 10 ou 12 dias. Esses óvulos são coletados e vão para o laboratório de fertilização. Se for uma doação de óvulos compartilhada no laboratório, parte deles será fertilizado com o sêmen da doadora e a outra metade vai passar para a receptora e será fertilizado ainda no laboratório pelo sêmen da receptora. Dessa maneira, nesse exato momento, já haverá uma divisão, os óvulos da doadora e os óvulos da receptora. O importante nesses tratamentos é deixar claro que a doadora e a receptora nunca vão se conhecer, é um tratamento anônimo. A doadora não saberá quem recebeu seus óvulos e a receptora não saberá quem doou os óvulos. Entretanto, nesse ano, pela última resolução do Conselho Federal de Medicina, já é possível que parentes próximos podem doar para a receptora. Uma irmã pode doar óvulos para outra irmã, mas não é uma situação muito comum. A nossa preferência ainda é a indicação pelo anonimato. E a receptora, como é o tratamento dessa receptora? Ela deve preparar seu endométrio com medicamento, ou via oral, ou através de um gel, mas não recebe nenhum medicamento injetável. Esse endométrio é preparado durante uns 10 ou 12 dias, até que ele atinja uma espessura ideal para receber o embrião. Os óvulos da doadora serão fertilizados pelo sêmen do seu marido, formarão um embrião, serão colocados no seu útero e aí a continuidade se dará da mesma forma que qualquer tratamento de reprodução assistida. Existem alguns exames específicos que não são realizados de rotina, como por exemplo um exame genético da doadora. São exames que se avaliam os genes familiares, detalhes importantíssimos. É um exame que, caso a receptora deseja, poderá ser realizado. Um outro exame, que alguns casais querem, avaliar a ancestralidade da doadora. Saber como eram seus pais, seus avós, bisavós, para saber qual é a origem dela. E ainda pode ser feita ainda uma análise imunológica, para ver se existe uma compatibilidade imunológica entre a doadora e a receptora. São detalhes especiais que, se forem desejo da receptora, poderão ser realizados. O importante na ovorecepção é que o casal tenha a segurança que aquele é o melhor caminho para eles e saber que a família é algo fundamental. Pode não ser a alternativa que eles mais desejam, mas é a única alternativa que eles têm para conseguir a família, algo que eu peço demais, a importância de se ter uma família.